A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graça e paz, família Davi. Vamos gravar aqui uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, página de número 12, e o tema é as motivações das orações de Paulo, ou da oração de Paulo, seja, né? São 3 motivações que Paulo expressa na sua oração ali aos Efésios. A primeira dela, ele pede sabedoria aos Efésios. A segunda motivação é que ele pede que seja aberto o entendimento. E a terceira motivação da oração de Paulo é que ele ora para que Deus iluminasse os olhos dos Efésios, para que enxergasse as coisas espirituais e também, obviamente, as naturais, comparando as espirituais com as naturais, para ter o discernimento. Nós sabemos aí do contexto da igreja em Éfeso, nessa época que Paulo escreve a carta, porque tem uma diferença dessa época para a época das cartas que João foi inspirado a escrever em Apocalipse, né? Tem aí pelo menos quase 30 anos de diferença de período, né? De contexto também dessa carta de Paulo, né? A igreja na cidade de Éfeso e as 7 cartas de João às igrejas da Ásia, né? Tem aí 30 anos de diferença. Por isso o contexto é diferente, o contexto espiritual também é diferente. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho para a gente poder entender o assunto, depois eu vou explorar um pouco. As motivações das orações de Paulo. Paulo escreve no versículo de número 15 e externa sobre a sua gratidão a Deus em oração pela vida dos Efésios, pois notória era a conversão deles, a perseverança que eles haviam demonstrado diante de inúmeras adversidades. Nós sabemos que a igreja de Éfeso tinha aí, é uma cidade de 300 mil habitantes, era uma metrópole da época, nós podemos dizer assim, cidade muito grande, cidade portuária, muitos turistas, muitos trabalhadores e muita idolatria, muita imoralidade sexual, muitos problemas também, né? Filosofia, entre outras coisas. Então, o que cercava os cristãos da igreja de Éfeso era este cenário, né? Estas situações, estes fatos é que estavam ali na cidade. Então, Paulo manifesta a sua alegria e ora por eles, grato a Deus pela vida dos Efésios, porque eles estavam resistindo a esta pressão que existia na cidade, pressão para que voltassem a se corromper. Eu escrevo aqui no finalzinho deste tópico aqui, dizendo assim, porque vivendo em uma cidade dominada pela idolatria e imoralidade, não se corromperam, mas mantiveram a sua fé em Cristo. Então aqui nós temos 2 pontos, que são 2 pontos cruciais e importantes na vida de qualquer cristão. É não se corromper e perseverar ou manter a fé em Cristo Jesus. Porque nós não podemos ter apenas um braço, que é não se corromper. Precisamos ter o outro braço, que é manter a fé. Nós não podemos apenas nos afastar do pecado, nós temos que buscar a santidade. É isso. Uma coisa só é uma parte do todo. É necessário a segunda parte para envolver o todo, para completar o todo, né? Então eles não só não se corromperam, como também mantiveram sua fé em Cristo Jesus. Então a alegria de Paulo é muito por isso, né? A primeira motivação, essa aqui foi só a introdução, a primeira motivação da oração de Paulo era pedir sabedoria aos Efésios. E é claro, quando Paulo está orando a Deus para que os Efésios tivessem sabedoria, ele está falando da sabedoria divina, obviamente, não é a sabedoria humana. A sabedoria é essa que Tiago escreveu, né? Que vem dos céus e tal. Essa sabedoria era para que eles pudessem ter alicerçados na palavra, ou ser alicerçados na palavra, para resistir às tentações, porque a palavra é que alimenta, né? É a que dá a substância e o conteúdo para que você não ceda, né? Adquirir sabedoria para que eles pudessem enxergar a situação do mundo, e também sabedoria para ajudar
os outros que estavam chegando e se convertendo e chegando na fé. A ideia e a motivação de Paulo pedindo sabedoria a Deus para os Efésios era essa, né? Paulo, em suas orações, pedia sabedoria espiritual aos Efésios, pois conhecia bem o contexto histórico da cidade, que eu acabei de mencionar um pouco antes. Sabia ele que a cidade era tomada por sábios, conhecia a idolatria, a perversidade que afligia aquela cidade. Eu quero ler aqui o versículo onde Paulo pede a sabedoria, que é o versículo 17. Diz assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria. Né? É claro que Paulo está falando da sabedoria divina, isso é óbvio, né? Não tem a outra. E como eu disse anteriormente, eu vou frisar, é a sabedoria para resistir às investidas de Satanás, sabedoria para se alicerçar, sabedoria para combater Satanás e sabedoria para ajudar o novo convertido, né? Que estava chegando, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, a motivação de Paulo era essa em relação, quando ele está pedindo sabedoria a Deus para os Efésios. Sabedoria, é interessante falar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabedoria nunca é demais, irmão. Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. E a sabedoria, como eu disse antes, ela serve para alicerçar, ela serve para combater e ela serve para ajudar. E o interessante é que, quanto mais nós buscamos sabedoria, Deus está disposto a revelar. Esta sabedoria, é claro que ela é conquistada através de oração. Tanto que Paulo está pedindo a Deus, através de uma oração de Paulo, né? Hoje em dia nós sabemos que todos nós temos que pedir por nós mesmos para que Deus nos conceda a sabedoria. E também ela é alcançada através da meditação da palavra. Nós partimos de um pressuposto que sempre que nós vamos buscar a Deus em oração para ministrar no coração de alguém, para ensinar alguém sobre a palavra de Deus, nós temos que orar para que Deus possa nos dar sabedoria para então conseguirmos ministrar ao coração das pessoas. Então a sabedoria ela é adquirida de duas maneiras, através da oração e através da meditação da palavra. Eu tenho dito muito isso e eu vou frisar e repetir essas duas questões que estão agora em voga ou em discussão aqui no contexto, né, porque tem adoração, tem outras, mas essas duas questões entre palavra e oração, elas devem andar juntas. Elas devem ser parceiras. Elas devem completar uma outra. Então, orar e meditar. E eu vejo que isso tem que ser na mesma intensidade. Se você ora muito, medite muito. Se você medita muito, ore muito. Porque aí você vai adquirir sabedoria. Né? E eu já falei para que serve a sabedoria. Amém? Então, basicamente, esse tópico resume-se nisso. A segunda motivação de Paulo era que Deus, ele pedia ao Senhor que abrisse o entendimento dos Efésios. Eu até escrevi algo aqui, não na apostila em si, mas num comentário além da apostila, que é o seguinte: crer sem entender significa morrer. Então eu vou repetir. Crer sem entender significa morrer. E morrer o quê? Espiritualmente. Como eu posso crer se eu não entendo quem é Deus? Se eu não entendo o conteúdo da sua palavra? E se eu não entendo o meu lugar no corpo? Então, se eu não entendo nada disso, uma crença sem entendimento é uma crença morta. Eu preciso crer com entendimento para que a minha fé seja viva. Do contrário, a minha fé será morta. Porque eu creio no quê? Em quem? E para quê? São perguntas que o texto vai responder. É evidente, mas eu preciso crer com entendimento. Por isso, a preocupação de Paulo, orando para que fossem aberto o entendimento dos Efésios. Eu vou ler um trechinho. Este entendimento que Paulo destaca era o que eles compreendiam sobre a vida espiritual. A intenção da oração de Paulo era que eles pudessem crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo sabia que o entendimento viria através da sabedoria divina, ou espiritual, pois foi o próprio Paulo que escreveu que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Segundo 1 Coríntios 2:13, diz assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então Paulo fala de conhecer e prosseguir em conhecer. Isso é processo. Conhecer e prosseguir em conhecer. Então, o primeiro passo, eu conheço. E o que me deixa bem tranquilo e o que eu entendo disso é que, como se trata de um processo, eu tenho que prosseguir em conhecer, e esse processo é gradativo e contínuo. Porque eu vou precisar crescer no conhecimento de quem é Jesus Cristo, de quem é o meu Senhor, de quem é o meu Deus, desde o momento que eu aceito a fé até o dia que eu ou morrer ou for arrebatado. Por isso, é conhecer e prosseguir em conhecer. É um processo, são etapas que eu preciso atravessar, que eu preciso passar. É importante destacar isso. E tanto Oséias fala sobre isso em Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecer, como no Novo Testamento isso é confirmado ou corroborado, ou tem a autenticidade no Novo Testamento, porque Paulo fala a mesma coisa. Conhecimento de quem é Jesus, conhecimento de quem é Deus, conhecimento do que é o cristianismo e conhecimento de quem é você. Mas aqui está falando especificamente em conhecer a Jesus Cristo. E isso é importante demais. Eu já expliquei aqui que o conhecimento é gradativo, é contínuo. E a preocupação de Paulo era isso, porque eles tinham que discernir ou que interpretar as coisas espirituais das coisas naturais. E para isso precisava o entendimento de quem é Jesus Cristo, o que é o Evangelho, para discernir o espiritual das coisas naturais. A luz das trevas, enfim, a idolatria do Evangelho, entender essas coisas. Então a oração de Paulo era para que fosse aberto o entendimento dos Efésios, para que eles pudessem enxergar as coisas espirituais como elas são, e conhecer Jesus, e prosseguir em conhecer a Jesus, que, como eu disse, é um processo que é gradativo e que é contínuo. Na proporção que você procura conhecer, é a proporção que você vai ter de conhecimento. Se você procura muito conhecimento, se você se dedica à oração, o tanto que você se dedica à palavra, você evidentemente vai conhecer mais a Deus. Isso é claro, límpido e certo. Você vai conhecer mais a Deus. Medita mais, ora mais, busca mais conhecimento. Você vai ter mais conhecimento de Jesus Cristo. E Ele quer se revelar. Isso que é interessante. Nós não servimos um Deus que não quer se revelar. Nós servimos um Deus que quer se revelar. Desde o princípio foi assim. Ele queria relacionamento, manifestação. Era assim com Adão e durante a história do povo de Deus e a história bíblica, isso se configura como verdade. E até o dia de hoje, quanto você mais busca, mais se dedica à oração e à palavra, mais você vai crescer no conhecimento de quem é Jesus Cristo. A oração de Paulo tinha o porquê. A terceira motivação da oração de Paulo era que fossem iluminados os olhos espirituais. A oração do apóstolo Paulo era para que Deus pudesse iluminar os olhos e abrir a mente dos Efésios para as coisas espirituais. Que essa iluminação tornasse a mente daqueles cristãos pronta, preparada para assimilar as coisas espirituais e discernir das coisas naturais, o que é uma coisa, o que é outra. Entender a situação que a igreja vivia naquele período, compreender quem era Jesus, e como eu falei antes, e para isso nós precisamos de ter os olhos espirituais abertos, iluminados por Deus. Senão você vê as coisas somente pelo prisma natural. Paulo mesmo disse que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É o que Paulo escreve aos Coríntios. Então nós precisamos entender isso e enxergar as coisas pelo prisma, ou pela visão, ou pela ótica correta, que é a visão da fé. Nós olhamos as coisas e temos que ver as coisas de maneira espiritual, porque as naturais, os olhos seus, o dia a dia, você vai enxergar as coisas. O que precisa ser aberto não são os olhos naturais ou carnais, são os olhos espirituais.
Porque é esse que de vez em quando está fechado, ou que está impedido de enxergar as coisas espirituais. Porque muitas vezes a pessoa só vê estritamente o natural, não consegue ver o espiritual. E se não consegue enxergar o espiritual, é porque não está tendo a visão espiritual. A oração de Paulo é para que fosse iluminado os olhos dos efésios. Paulo diz assim, Paulo queria que eles abrissem os olhos e o entendimento, para que eles pudessem entender uma revelação, é isso que eu queria chegar, mais excelente. E qual seria então essa revelação? A riqueza gloriosa da herança de Cristo, que Cristo dará ao seu povo, que é herdar o reino dos céus. É interessante isso, porque a palavra precisa ser aplicada no dia de hoje. Esta carta é aos Efésios, mas ela é tão atual, ela é tão odierna, ela é tão recente, porque isso fala conosco. Entende? Nós precisamos enxergar as coisas espirituais, principalmente as coisas futuras. Tem pessoas que estão vivendo, e esta é a razão porque Paulo orou para que abrissem os olhos espirituais dos Efésios, para que vissem as coisas futuras, a glória, o reino de Deus, a eternidade, o reino dos céus, morar eternamente com Cristo. É isso que Paulo queria destacar, receber galardão nos céus. Paulo está querendo mostrar que isto é importante, que a visão terrena todo mundo tem, do dia a dia. O importante era vislumbrar, era visualizar o futuro. E isso só se enxerga com os olhos espirituais abertos. Tem pessoa vivendo aqui achando que a terra é o fim, é o destino, é o ponto final de tudo. E nós sabemos que não é. Aqui, nossa passagem, e eu já até usei o termo, é efêmera. O homem vive 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Nós vamos viver a eternidade. E nós precisamos enxergar a eternidade. Eu só posso enxergar a eternidade sendo um homem terreno com os olhos espirituais. Como que eu vou enxergar algo espiritual e futuro com os olhos da carne? Então, a oração de Paulo tinha essa preocupação, para que eles não mirassem suas vidas na terra, porque a terra estava corrompida, e não é diferente nos dias de hoje. A terra hoje também está corrompida. Nós vivemos o final de uma dispensação. Nós vivemos o final de uma era. Terra corrompida, homem corrompido, né? Tudo está degradado. Tudo está degradado. A saúde humana está degradada. Os alimentos estão degradados. Entende? É tudo à base de agrotóxicos. Então, enxergar as coisas espirituais é que é o principal. E nós somos, sim, temos essa visão humana, mas temos que ter a visão espiritual. Por isso da oração de Paulo, para que se abrissem os olhos dos Efésios, né? Para que enxergassem as coisas futuras do reino de Deus, do reino dos céus, galardão, né? Vida eterna, e vai por aí, reino eterno com o Senhor Jesus Cristo. Depois disso, Paulo agora, ele vai orar reconhecendo os atributos divinos. Depois da oração de Paulo pedindo motivações, orando com as suas motivações, desculpe, pedindo a Deus pela vida dos Efésios, agora Paulo vai reconhecer os atributos divinos, né, na sua oração. É interessante dizer que esta parte da oração de Paulo, de enxergar e reconhecer os atributos divinos, é muito importante. É importante. Porque nós lembramos de dobrar os nossos joelhos e orar. Já não é fácil você se debruçar, ou se prostrar, ou sentar-se, ou enfim, orar a Deus. Mas quando nós oramos, nós costumamos pedir bastante. A oração, ela é muito mais do que apenas pedir. Pedir é uma parte da oração.
Na oração tem a adoração, tem o louvor, tem a glorificação, tem a exaltação. E tem também a parte que você se coloca à disposição de Deus. Que você se entrega, que você diz, olha, eu preciso me colocar à disposição, eu quero ajudar, eu quero contribuir no reino. Eu quero ser relevante no reino de Deus. É isso. É importante nós sabemos também nos colocar na oração. E na oração, como eu disse anteriormente, como é um relacionamento, eu também preciso ouvir a voz de Deus na oração. Porque Deus pode falar na minha voz e no meu íntimo. Também pode. Mas aqui Paulo está orando, está reconhecendo, está adorando a Deus, os atributos divinos, e aqui especificamente do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um trechinho aqui que é a introdução. Paulo se expressa de uma maneira muito clara, quando em sua oração reconhece a grandeza e a onipotência de Deus. Porém, de maneira específica, ele estava orando e dirigindo a sua oração somente aos que criam em Cristo Jesus. Veja o texto, versículo de número 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? O poder de Deus, de fato, é para se manifestar na vida dos salvos. O grande poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ou seja, o poder está à disposição somente dos que creem. Os que não creem não têm acesso a esse poder. Esse tema também invade o versículo 20. Né? Ainda está falando do poder de Deus. Quando Paulo escreve sobre o poder de Deus, ele está falando da onipotência de Deus. Ele usa o termo o mesmo poder. Sim, o mesmo poder que nos libertou do pecado, é o mesmo poder que agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo poder que ajudou a Moisés a libertar o povo do Egito, é o mesmo poder que atuou na vida dos profetas, de todos os profetas, né? É o mesmo poder que habilitou o ministério dos apóstolos a operar milagres, e é o mesmo poder que opera no dia de hoje, que opera a salvação, que opera a libertação, que opera a cura, é o mesmo poder. O poder de Deus não mudou, ele é imutável, é o mesmo poder. Então Paulo está falando deste poder no começo aqui da oração, reconhecendo o poderio de Deus, a onipotência de Deus. Daí no primeiro tópico, ele vai dizer o seguinte: Paulo em sua oração reconhece que Jesus Cristo é superior a todos os poderes. Paulo está falando aqui que Jesus Cristo é superior aos poderes celestiais, ele está acima do arcanjo, ele está acima dos querubins, está acima dos serafins, está acima dos anjos. Isso estou falando da hierarquia celestial, da hierarquia divina. Mas ele também está acima, e aqui eu vou citar algumas esferas de hierarquia satânica, né? Jesus Cristo também está acima de principado, de poderes, de potestades e de domínios, que recebem o nome e são hierarquias satânicas, né? Neste contexto, o principado é oriundo do título de Satanás, que ele recebeu como príncipe das trevas. Principado é uma posição de hierarquia satânica, de primeiro escalão. Potestade é uma posição inferior de hierarquia satânica, abaixo dos principados. Domínios, que eu li lá em cima, são seres espirituais que agem sobre o comando das outras hierarquias. Paulo, em sua oração, está reconhecendo que todos estes poderes estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz o versículo de número 22, que Deus Pai colocou todos esses poderes debaixo dos pés do Senhor. Eu tenho por costume dizer, e eu vou repetir, que a Trindade Santa não tem adversário. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o vosso, anda ao derredor, bramando como se fosse um leão. Então, o adversário não é de Deus. Não é nem do Senhor Jesus Cristo. Não é. Eles não têm inimigos ou adversários. Quem tem adversários somos nós. E aqui existe uma escala de hierarquia satânica. Principados, potestades e domínios. É lógico que o príncipe das trevas é Satanás. E é ele que comanda essa hierarquia. Tem pessoas que acham que o império das trevas é desorganizado, é bagunçado. Não, irmãos. Tem organização. Entende? Satanás é o príncipe das trevas, tem aí as potestades,
e tem os domínios, os demônios, que vão agir a mando de Satanás, debaixo das potestades. Mas Paulo, na sua oração, está dizendo que Cristo é superior a todas essas coisas e que Deus colocou todos esses seres debaixo dos seus pés. Então, é importante a gente orar e reconhecer a superioridade de Cristo em relação a todas as potestades, principados, hostes, domínios, inclusive no céu também. Isto é a adoração na oração, eu reconhecer a superioridade de Cristo. Eu estou adorando, eu estou louvando, eu estou bendizendo, eu estou glorificando o nome do Senhor Jesus. Como eu disse antes, a oração é muito mais do que somente pedir, do que somente interceder. Tem também a hora, o momento da adoração. E Paulo faz isso. De novo, Paulo agora reconhece que Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Antes é todos os poderes celestiais e satânicos. Cristo é superior. Agora, Paulo está dizendo que Cristo é superior a todas as coisas. Sejam coisas criadas, ou que ainda não se criou, que vai se criar. Ele é superior a todas as coisas. Veja só, notem que o apóstolo Paulo escreve no começo do versículo de número 22. É o reconhecimento do senhorio de Cristo e que ele está acima de tudo. Paulo também menciona isso em outro texto muito conhecido, que é Filipenses 2, 9 e 11. Eu vou ler aqui. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto que mostra a superioridade, a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Qualquer coisa que esteja debaixo do céu, criada, não criada, que se criou, que se nomeou, que não se nomeou ainda, que está por ser criada, Jesus Cristo é superior, até porque quem dá sabedoria ao homem é Deus. Então Deus já sabe o que vai ser criado. Você acha que a internet, você acha que as redes sociais, você acha que os satélites, você acha que essa tecnologia surpreende a Cristo? É Ele que deu sabedoria ao homem para criar vacinas e etc. Então, Ele é superior a tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Porque é Ele que dá sabedoria ao homem para criar essas coisas. Mais uma vez, Paulo reconhece em sua oração que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, chamado igreja. Então, Jesus Cristo também está acima de todos nós na igreja. Nós somos o corpo, mas o cabeça é Cristo. É notória a autoridade de Cristo sobre a igreja. A palavra de Deus destaca essa verdade em diversos textos bíblicos. Paulo mesmo, quando escreveu uma de suas cartas aos Coríntios, ele traz esse assunto à tona quando diz que o corpo é um só, mas os membros são muitos, é claro. E afirma que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Sabemos por intermédio da ciência que o cérebro é o órgão que comanda o corpo, né? Portanto, quando há uma morte, quando o coração para, tem como se colocar um coração artificial, enfim, tem uma série de recursos para que a pessoa continue tendo vida. Mas quando há morte cerebral, a pessoa não tem mais o que fazer. O corpo da pessoa só está ali o corpo. Porque a mente reside, está na cabeça, né? E a alma está na mente. Então, se o cérebro parou, o que está ali é apenas o corpo, a matéria, né? Mas o cérebro já não está ali, a alma já não está ali. Está morta. E o que faz o corpo ter vida é a mente. É o corpo que comanda. É a mente que comanda o corpo. É o cérebro que comanda o corpo todo. É ele que dá as diretrizes. Mexe braço, mexe mão, olha para a direita, olha para a esquerda. É através do cérebro. A ciência descobriu isso. E não é por acaso que Paulo coloca e ressalta e reconhece na sua oração que Cristo é o cabeça do corpo. E graças a Deus por isso, né? Veja só, a diferença entre ter a direção como cabeça é que Cristo não é autoritário. Ele comanda esse corpo, tem a direção, o controle em suas mãos, mas esse domínio é diferente do domínio de Satanás, quando tem uma possessão satânica. Ou, melhor dizendo, uma possessão demoníaca, desculpe, que não existe possessão satânica, né? Porque Satanás, através dos seus demônios,
ele impõe um domínio autoritário, tanto que ele toma posse, e a pessoa não sabe o que está fazendo, aonde está, entende? Você pode ver, quando você repreende o demônio ou os demônios, a pessoa muitas vezes não sabe nem aonde estava, porque foi levada pelos demônios a tal lugar. O demônio é expulso, a pessoa volta a ter consciência. Então ele se apodera, domina a pessoa de maneira autoritária, abrupta, né? E não deixa a pessoa com os seus sentidos. O Cristo como cabeça, ele tem a direção e o controle, mas é na base do amor. A estrutura de Cristo é diferente, ele entra com o amor. Ele te constrange, ele te convence, porque ele te amou primeiro, diz a palavra do Senhor, e através desse amor ele te comanda, ele te dirige. E essa direção é para o seu bem, porque se nós não sabemos o que acontece daqui a 1 minuto, ele tem o total domínio do que vai acontecer daqui 1000 anos, 2000 anos, porque ele é eterno. Então esse domínio é diferente. Veja só, 1 Coríntios 11, 3, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Primogênito aqui é mais do que ser o primeiro, é a preeminência. Jesus Cristo tem um destaque, ele está acima de todos os outros. Primogênito aqui não é só porque é o primeiro filho, porque Jesus é o único filho. Primogênito aqui da ressurreição é porque ele tem a preeminência, ele tem o destaque, ele tem o poder, ele tem a relevância de ser o primeiro, ele é o todo-poderoso. Por isso, ele é o primogênito e o unigênito também, dentre os mortos. E Cristo é destacado como o cabeça, aquele que dirige, aquele que domina, aquele que tem autoridade sobre o corpo. Eu já disse e vou voltar a frisar, este domínio, ele é conquistado à base do amor. Ele ama, nos amou primeiro do que nós, quando ainda éramos inimigos da sua cruz, diz a sua palavra. Quando nós nos convertemos, este domínio, esta direção, esta autoridade, ela é conquistada no amor. Nós obedecemos a Cristo não porque somos obrigados. Nós obedecemos a Cristo porque nós amamos a Cristo. E a obediência, ela vem muito através do amor. Este evangelho é feito e baseado no amor. João 3,16 é a prova disso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, ele já traz com ele o amor e junto no bojo a vida eterna. Então ele vem, nos salva, nos liberta das garras de Satanás, da opressão e da condenação, ainda como presente, dádiva, ele nos dá a vida eterna, que é iniciada aqui na terra e que será contemplada nos céus, quando viveremos com ele por toda a eternidade. Então veja como é diferente esta autoridade, este controle, este comando de Jesus em relação a Satanás. Cristo é o cabeça para nos dirigir, e nos dirigir por um caminho que vai nos conduzir aos céus. Ele nos dirige, ele nos guia a um caminho que vai nos levar a galardão. Ele nos dirige a um caminho que nos garante a vida eterna. Então entende a preocupação de Paulo, e por que Paulo ora reconhecendo que Jesus Cristo é o cabeça da igreja? Ele está adorando, ele está reconhecendo que Cristo é superior a todas as coisas e é o cabeça da igreja. Eu vejo que em nossa oração nós devemos não só pedir, e eu quero encerrar desta maneira, mas não só suplicar, não só interceder,